Muito boa noite a todos. Que prazer. A ideia aqui, pessoal, é a gente conversar um pouco sobre esse grande software. Eu não sou especialista nele. Tenho aqui o meu grande amigo, o Inácio Guerra, que é o diretor clínico da Titan, né? Digamos global, né? Você vai cuidar de tudo. Diretor clínico global. E só para contextualizar, né, eu tenho grandes amigos que estão ministrando cursos aí, principalmente na Colômbia, na Espanha, que é o Andrés Melo e o Manuel Canho. Embora a gente ainda não tenha se encontrado pessoalmente, eu os considero como grandes amigos que tenho nesse mundo da ortodontia digital. E eu conheci o Inácio por meio, imagino que por meio deles, né? O Inácio mencionou que a gente tem gostos em comum, né? Eu e os meninos. E aí ele me ofereceu uma oportunidade de poder testar o programa, né? Igual qualquer outro programa, né? E eu testei o Titan e fiquei encantado, porque encontrei nele muitas coisas que eu estava buscando em programas de ortodontia, né? Então, antes da gente começar efetivamente a demonstração, eu quero deixar algumas explicações. A primeira delas é que vocês já me acompanham, a maioria de vocês, pelo menos, há um tempo nesse mundo da ortodontia digital. E vocês sabem que o meu intuito, o Orto Virtual, né, nasceu com o intuito de incentivar os profissionais, os colegas ortodontistas, a entrar nesse mundo da ortodontia digital por meio de programas, né? Então, o Titan, essa demonstração, que é o que eu vou fazer aqui, junto com o Inácio, nada mais é do que eu tenho feito nesses quase 10 anos de horta virtual, tá? Então, vocês já viram eu falar do Mesh Mixer, vocês já viram eu falar do Blue Sky, eu falar do Artform, eu falar do Medit Link, eu falar do Window Top, que a gente junta várias coisas com ele. Então, para deixar claro, porque talvez por eu ter divulgado o Titan, né, feito essa divulgação, pode ter surgido uma ideia equivocada de que eu tenho algum tipo de ligação comercial com a Titan. Eu não tenho. Então, primeira coisa, eu sou um usuário do programa igual vocês. Igual vocês. Vocês querem descobrir o programa. E só que eu fiz isso numa imersão em vários dias, fuçando e mexendo e perguntando para o Inácio. Então, eu já estou um pouquinho já entendendo do programa e aí eu quero compartilhar com vocês o que eu aprendi, tá? Só para fazer a apresentação formal, né? O Inácio é o diretor clínico, tá? Da Titan. Eu vou aproveitar para me apresentar aí, pessoal. Até eu entrar aí. Eu falo português Tranquilo, porque Inácio. eu falo português porque eu treinei, eu fiz odonto no Brasil, em Curitiba. No ano 95 me formei lá em Curitiba, então falo português. Logo disso, eu fiz mestrado na Colômbia e daí fui para a Califórnia e entrei muito cedo no mundo dos alinhadores. Eu tenho uma história muito longa com os alinhadores. Entrei no ano 99 com a Align. Fui o primeiro doutor fora dos Estados Unidos em trabalhar com Invisalign. Tem uma história muito legal aí, porque eu também fui a primeira pessoa que falou de alinhadores no Brasil no ano 2001, falando do Invisalign. Fui parte da, do grupo que levou a Line para a Latinoamérica. E como eu tinha essa facilidade com o idioma português, eu que levei o Invisalign para o Brasil. É uma história que quase ninguém conhece, né? Eu fui convidado para um grupo de professores de ortodontia, a Associação de Professores de Ortodontia. Fui para Gramados e dei a primeira palestra de Invisalign, um grupo muito pequeno e levei pancada, né? Ninguém acreditava nos alinhadores naquela época. Daí tem uma aula, quando vocês quiserem me convidar lá, eu tenho uma aula de história dos alinhadores. Tem muita história escondida que o pessoal não sabe como foi a história certa, né? Desculpe, Inácio, você é de onde? Eu sou do Equador. Eu acho que sou cidadão do mundo, né? Porque desde muito cedo fui muito curioso com o tema da tecnologia. Mas para concluir de forma rápida, a Titan ela juntou
praticamente tudo que tem de bom nos outros softwares, num só software. E por que isso? Porque a gente que fez, trabalhou no desenvolvimento da Titan, procurou que ele seja enfocado para ortodontista que gosta realmente de ortodontia digital e fluxo digital como tal. Então, quando vocês aprenderem a dirigir o software, como eu sempre falo, né, toda coisa nova leva uma curva de aprendizagem, mas quando você pega a curva de aprendizagem, você já tem a ferramenta e os conhecimentos inerentes para trabalhar com esse tipo de tecnologia, vai ser muito fácil. E como o André, né, quando eu apresentei um software para o André, nossa, está muito fácil isso aqui, muito linear, muito sequencial e não tem muitas curvas, né? É direto. Mas tem uma curva de aprendizagem como tudo. Vai se atrapalhar, o software vai cair, vão fazer coisas que não dão certo, porque estão acostumados a trabalhar com outro software. E todo software tem que ter sua diferença, senão a gente depois leva para casa com outras companhias, né? Então, cada software é diferente, né? É como coche, né? Como um carro. Cada carro tem seu jeito de dirigir, né? Tem os botões diferentes, mas ao final do dia, o carro leva, um Fusquinha leva do mesmo jeito que um Mercedes ao final da rota, né? Mas tem que aprender a dirigir de um jeito, né? Então, isso com a Titan. André, eu acho que vai na frente e eu continuo depois, ao final, acrescentar alguma coisa que vocês quiserem, ok? Esclarecer um pouquinho da história, o que que a Titan quer proporcionar para os ortodontistas, né? Que é muito mais do que um software de setup, né? E o que eu mais gostei é nisso, tá? Ele não é só um software de setup, ele é um software, é uma plataforma do ortodontista, que a gente pode colocar os nossos casos, independente de ser para alinhadores, a gente pode colocar os exames do nosso paciente, a gente pode estudar a parte de diagnóstico, é muito legal, é muito forte. Então, a gente sabe que não existe um programa perfeito, mas o Titan reuniu muitas funções que eu, André, acho importante. A parte de diagnóstico, a parte de planejamento, a parte de registro, e é o que eu vou compartilhar com vocês, tá? Esse aqui é o site oficial, né, do Titan. Vocês já devem ter olhado aqui, né, algumas funcionalidades que eles já têm. O site está bem legal. É bom até mencionar, né? Esses aqui são os fundadores, né? Bem legal. Um site de produto digital muito bacana, tá? E aí, o que vocês devem estar curiosos é onde que eu faço download do programa para eu testar, como que funciona isso? Então, nessa aba aqui de downloads, vocês vão ter logo de cara um banner, né, da opção de acessar o Titan via web, via navegador. Isso é uma das vantagens. Eu falei para vocês que eu ia falar de pontos que eu achei muito interessantes. Então, esse é o primeiro ponto, né, que ele é multiplataforma. Se vocês olharem aqui um pouquinho embaixo desse banner, ele vai ter um instalador para o Windows, para o Mac, a versão web, para aplicativo Android e iOS, né? Então, veja que em vários tipos de dispositivo, né, você poderia acessar a sua conta no Titan e poder utilizar, tá? Ele funciona ligado na internet, né? Fazendo essa conexão com a internet, os seus casos vão ser guardados na cloud do Titan, né? Então, isso aí é bem interessante porque não fica nada salvo efetivamente na sua máquina. Se você trocar de computador, se você trocar de dispositivo, os seus casos ficam ali nos servidores, tá bom? Uma coisa interessante, que até conversei com o Inácio, e é uma coisa que me interessa também, que é utilizar o escaneamento facial, né? E aí ele estava comentando que essa parte de escaneamento facial vai ter uma função, né? E isso está sendo ainda em desenvolvimento, de você usar o seu dispositivo, seja um iPad ou seja o celular, para você fazer o escaneamento facial do paciente no dispositivo. Isso é muito legal. Existe essa parte de integração face-tomografia, a parte esquelética, com o setup, né, que eu acho muito interessante. E se vocês... Essas aqui são as versões... são os links para a versão estável do programa.
E tem aqui uma parte para testar as novas funcionalidades, que seria uma versão beta, né? De repente, vocês vão ver aí coisas que serão lançadas na versão estável no futuro, e aí tem essa possibilidade de testar a versão beta. Como assim, eu estou no início, né, do uso, eu estou usando a versão estável mesmo e está muito tranquilo de mexer, e é o que a gente vai usar, tá? Muito bem. Eu usei o instalador do Windows, tá? Então, esse aqui cria um ícone na área de trabalho do Titan, e aí ele já vai abrir aqui a, a interface. Ele usa Unity, a engine da Unity 3D. Eu estou tendo experiência agora com essa engine também, né, nas coisas que eu estou desenvolvendo em realidade aumentada. Muito bem, como vocês, né, poderiam começar? Se você não tem uma conta, um cadastro aqui, poderia clicar nesse adicionar usuário, e aí esse botão aqui de baixo em Sign Up, tá? Nesse Sign Up, você vai colocar o seu melhor e-mail, uma senha, repetir a senha e clicar em registrar. A Titan vai mandar um e-mail para sua caixa de e-mail que você acabou de registrar para confirmar a conta de e-mail. E depois disso, você vai poder fazer o login normalmente, tá? Não tem problema nenhum. Então, existe essa questão de você criar conta. Uma coisa que depois a gente vai discutir é para você começar a utilizar, eles disponibilizam créditos para você poder fazer exportação. A gente vai falar disso mais adiante. Então, eu já tenho a conta aqui, tá? E quando eu faço login, já vai aparecer a lista de casos ou dos seus pacientes. Mas vai pedir, quando é a primeira vez, vai pedir para você criar um perfil, né? E aí, esse perfil você vai colocar como você quer ser chamado, a nomenclatura inicial, né, o prefixo, aí coloca o nome, a sua senha já vai aparecer aqui, o seu e-mail também, e aí você vai criar o seu perfil, adicionar seria um office, né? Adicionar um office aqui. O que seria isso? Os seus casos que você está fazendo, ele vai ficar armazenado como se fosse num laboratório, tá? Mas não estou falando que é externo, seria um laboratório local ali, dos seus casos, né? Dos seus planos. Então, eu criei, né? O meu chama Horta Virtual, mas você pode colocar o seu nome, pode colocar os dados, até a logomarca. Essa logomarca vai no registro de fotos, isso aí é muito legal. E há planos de criar um PDF na documentação que a gente vai adicionar dos nossos pacientes. Então, isso pode ser interessante se você quiser trabalhar do meio físico. Mas vocês vão ver que o Titan, ele, ele funciona muito bem guardando as informações dos nossos pacientes ali, mesmo sem nada físico. Isso é muito legal. Aqui você vai ter abas de permissão, de staff do seu local, né, ali, e você poderia cadastrar isso, tá? Então, nessa aba perfil, você coloca essas informações. Eu acho que o mais importante aqui seria a gente começar por meio da aba pacientes, né? Como que eu posso inserir um paciente? Então, é justamente aqui. Igual o Inácio comentou, antes da gente conversar a primeira vez, eu já fucei sozinho e ele é muito intuitivo. Eu cheguei até a fase setup sozinho, sem nenhuma instrução, tá? Então, adicionar paciente. Vamos colocar um caso aqui. Vou colocar, o caso vai chamar live, né? Um paciente. Aí você pode colocar os dados, né, de aniversário. Se você quiser, só com o nome do paciente, já seria possível cadastrar, tá? Mas se você tiver todos os dados, você poderia descrever, né, toda a informação do seu paciente aqui. Então, vamos supondo que cadastrou todas as informações, vou colocar aqui criar, e essa é a janela que a gente não, né, que o software chama de home. É a home do seu paciente. É aqui que vocês vão ver as fotos, as radiografias, o histórico médico, o odontograma, findings, que seria a parte da anamnese do ponto de vista ortodôntico. Eu quero mostrar para vocês essa parte aqui inicial, tá?
Se você quiser editar o nome, editar alguma informação, só clicar aqui nessa canetinha, no lápis, abre aquela aba novamente, tá? Essa estrelinha aqui, você pode usar uma classificação dos seus casos. Por exemplo, casos complexos, você poderia classificar com uma coloração de estrelinha. Então, depois você filtra só os de estrelinha vermelha, que seriam os complexos. Um exemplo de classificação. Porque essa classificação de estrelas, você pode descrever qualquer coisa que você quiser classificar, tá? Caso de classe um vai ser azul, caso de classe 2 vai ser verde e assim por diante, tá? Então, você poderia usar essa classificação. Vamos aqui para a aba de fotos, que é a primeira aba aqui, que são as fotos, tá? Aqui, ó, nesse retângulo preto, apareceria a logomarca. Como eu não inseri nada, né? Não está aparecendo aqui nada. Mas aí o nome do paciente, o aniversário, todas aquelas informações que a gente poderia colocar. E aí, para inserir as imagens do seu paciente, há de duas formas. Ou você adiciona tudo por essa pequena câmera aqui, que é o que eu vou mostrar, tá? Então, eu vou aqui na área de trabalho, caso, fotografias faciais. Você pode importar todas as fotos que você tem, fica aqui na lista. Eu também vou aproveitar e vou importar duas radiografias, a panorâmica e a tele, tá bom? Então, primeiramente, ficaria aqui, e aí, para você trazer para as posições, basta selecionar o local, ele fica com essa borda azulada, e aí você clica na foto, ó. Essa foto tem que ir para cá, e por meio dessa setinha. Então, vem para cá, a foto de repouso vai para lá, aqui sorrindo. Essa aqui é a oclusal superior, oclusal inferior. É na setinha, ó. Vai vindo tudo para cá. Lateral direita, frontal. Opa! Aí, ó. Se foi errado a foto aqui, simplesmente na engrenagem, deletar. Ele vai apagar, tá? Olha lá, apagou daqui. E aí eu insiro a foto ali novamente, não tem problema, tá? Fotografias, aqui é qual que eu apaguei? Foi a frontal, né? Aqui. Pronto. Então, aqui vai lateral direita, aí seleciona aqui a central, isso, e a lateral esquerda. Pronto, tá? As fotos, e aqui em cima você tem aqui fotos, tá? Uma coisa que é legal é que se você der zoom, clicar aqui na imagem e der o scroll do mouse, sabe? O zoom in, zoom out. Você pode dar zoom nessas fotos, né? Poderia também por meio, clicando na imagem, ela aumentar, tá? Uma coisa que já estão trabalhando e que ainda não está disponível é a capacidade da gente editar a imagem quando ela já está inserida aqui. Porque, às vezes, a foto está com a cabeça do paciente girado, né? Isso aí vai ter ferramentas justamente nessa barrinha aqui superior. Tá? A gente vai poder editar rotações dessa foto por meio dessa barrinha que ainda não está habilitada, né? Mas para vocês verem que é simples de inserir as imagens, tá? Raio-X, vocês têm aqui a aba Fotos, raio-x tem os espaços para teleradiografia e a panorâmica, então vamos lá. Teleradiografia vai vir para cá e a panorâmica vem para cá. Aí. Opa, a panorâmica é aqui. Aí, pronto. Desculpa. Então, nós temos aqui as duas radiografias. O legal aqui é que se você quiser ficar vendo as imagens o tempo todo ali, você pode trabalhar nessas setinhas, ó. Joga essa janela para um lado e você tem a home aqui de um lado e as imagens, né, do outro lado aqui. Se quiser jogar essa janela para o outro lado, também está aqui. Então, você pode deixar as imagens abertas o tempo todo, se você quiser, tá? Se você quiser fechar, aí basta o X. Não tem problema, fica aqui registrado. Certo? É muito tranquilo cadastrar aqui as imagens. E aí vem aqui a informação médica, é o histórico médico do paciente. Então, você poderia colocar aqui nesse botão nova entrada
o ano de algum procedimento. Por exemplo, se tivesse feito uma cirurgia, tá? Só para só para vocês verem como que funciona. Nova entrada, new entry, e aí vocês poderiam descrever a histórico, referências, né, as medicações que o paciente está tomando atualmente. Tem campo para digitar, se não tiver aqui, para selecionar as condições médicas, alergias, e para sair, depois que digitar, arrumar tudo aqui, pode sair clicando fora, tá? Fica registrado aqui. A parte do odontograma, ele leva em consideração no setup, tá? Então, nós temos a opção aqui de dente ausente, coroa, que é essa opção aqui, coroa, implante e ponte, tá? Então, vamos supor aqui que ela não tenha os terceiros. Basta selecionar aqui embaixo, missing, e aí você vai clicando nos dentes. Se vocês repararem, ao passar o mouse sobre os dentes, vai aparecer a numeração dos dentes aqui. Essa numeração está em outra escala. Vou fechar aqui para mostrar para vocês os settings, né, as configurações. Você tem uma aba de settings que você pode mudar a classificação do número dos dentes, os limites de movimentação máximos, tá? Então, isso aqui é limite, não é velocidade, tá? Velocidade, vocês vão ter que colocar aqui, ó, speed. Esse speed, para quem usa o Artform, que já está acostumado com o Artform, é o quanto você está fazendo de ativação por alinhador. Então, não é na distância, a distância são os movimentos máximos. Aqui é o speed, que é a velocidade, é a ativação. Então, por padrão aqui, já vem esses números, você poderia clicar e editar, tá? Talvez vocês tenham um pouquinho de dificuldade se isso vai salvar ou não, mas eles estão resolvendo esse problema, tá? Logo, logo, eles vão resolver. Aqui, ó, a classificação das estrelinhas, você poderia criar qualquer critério que você queira. Por exemplo, eu usei aqui a complexidade do caso, né? Nesses settings aqui também, existe uma opção de você fazer interligação com o sistema da LuxCrayon, que é de impressão direta de alinhadores, e uma interligação para você conseguir o escaneamento por meio do iTero, né? Feito no iTero. Uma coisa que, às vezes, alguns podem achar que, de maneira equivocada, é que, pelo que o Inácio comentou também, né, é uma informação que é tranquila de compreender, a Titan não tem ligação com nenhuma outra empresa. Eu falo assim, Eh, vínculo comercial, né, Inácio? Pode explicar aí um pouquinho, por Voy a favor? explicar eso porque ya tengo un comentario ahí en las redes que a gente tem integração com a Itero porque a Line impressiona a gente. Não, a gente não tem integração com nenhuma companhia. O que a gente está fazendo com isso, desse jeito é pular passos para que o pessoal possa usar diretamente o equipamento que tem de diferentes marcas com a Titan. Isso aqui, por exemplo, a Itero, quem tiver o software da Itero, o que a Titan faz um espelho com a página web da Itero e pode usar o scanner dentro da plataforma da Titan. Mesma coisa vai ser com a TreeShape, mesma coisa vai ser com qualquer outro software, como Shining, por exemplo, ou Panda, qualquer deles, que você quiser usar ou integrar diretamente com a Titan. Mas a gente não tem nenhuma relação comercial com outras casas comerciais. A Titan é uma entidade por si, só dela, sim? Certo, Ficou perfeito, claro? tá? Ok, vai lá. Uhum. Sim, exatamente. Então, assim, é só uma facilidade para você obter o escaneamento. É só simplesmente isso. Aqui no display, você pode aumentar o tamanho da tela, né, até 130%, ou reduzir. O local que você vai exportar os seus modelos. Aqui é legal, que é a questão de geração dos STLs. Então, você tem uma definição de parâmetro de altura de gengiva e por lingual e por vestibular. Normalmente, eu não mexo, né? Só em algumas situações aí que se precisar, mas normalmente por padrão. Aqui você pode mudar o ritmo de troca dos alinhadores, 7 até 20 dias,
você pode configurar. Eu não mudei ainda, eu estou deixando o padrão do programa, tá? Estou deixando 7. Os Atátmos, isso aqui é legal, tá? Você pode programar, de repente, para iniciar o posicionamento dos Atátmos em determinado alinhador. Então, por padrão, é no 0, né? Que seria o primeiro, o template antes de começar qualquer movimentação. Mas aqui você poderia configurar, pré-configurar, porque isso pode ser editado depois na timeline, que é muito legal. Viu? É uma das coisas que eu mais gostei. Mas não tem problema. Então eu deixo aqui padrão e depois eu vou mudando. Byte ramps, né? Vocês estão acostumados, se for no Artform, se você já tiver experiência, são os byte stops. Eles, por padrão, vão ser colocados aqui nos incisivos centrais, laterais, nos caninos, ou deixar para o laboratório decidir. Espaço entre os dentes, isso aqui é também interessante, porque ele tem uma função de criar cera virtual para não deixar o aparelho tão retentivo. Então, você pode configurar aqui esse fechamento de espaço, né, essa cera, digamos assim, virtual, somente nos triângulos, quando ele detectar triângulos negros, ou deixar ele padrão para todas as situações. Undercuts também são muito parecidos, eles são alívios de zonas muito retentivas. Eu, sinceramente, como usuário, tá, pessoal? Eu não mexi nessas configurações ainda, eu deixo padrão. Aplicar sobrecorreções, você pode ligar aqui e colocar o padrão. Eu gosto de aplicar sobrecorreção. Vocês vão ver que esse programa ele tem uma função de você ligar sobrecorreções automáticas. Isso é joia. Antes eu tinha visto isso só no Shure Smile Orton, antigamente no Elemetrics, que tinha lá. Então, o Titan tem essa função de sobrecorreção que é muito legal e a gente pode configurar isso depois. Essa questão dos alinhadores passivos até ele completar a arcada que tem mais alinhadores, né? Você poderia ligar aqui, deixar ligado ou não. E casos aí de atraso, distração, essas configurações eu não mudei ainda, tá? Eu deixo por padrão e eu vou mexendo isso tudo lá no setup. Isso aqui é legal. O IPR, você pode configurar aqui qual que é o máximo posterior permitido e qual que é o máximo anterior permitido. Por, na minha prática, eu deixo 0,5. Normalmente, eu deixo no máximo 0,5, tá? Mas você poderia mudar aqui. Por definição, default, né? Mostrar os strips no setup, os IPRs, e deixar o auto-salvamento. Vocês vão ver que ele fica querendo salvar de tempos em tempos. Isso é legal, porque você não vai perder o seu trabalho, né? Então, eu acho que eu mostrei todos os settings aqui que vocês poderiam configurar, pré-configurar. Lembrando que esses settings, lá, ele faz um upload, uma atualização, e aí fica lá registrado, tá bom? Para acessar os settings, é aqui nos 3 pontinhos, na home, vocês vêm aqui em settings. Muito bem. Então, a parte aqui dos dentes, o que eu estava explicando aqui do odontograma, a coroa, se você clica aqui em coroa, aí clica no dente, ó, ele marca como coroa. Deixa eu marcar aqui implante. Ele marca como implante algum dente, tá? Ponte, ele une 2 dentes com uma ponte. Então, isso aí é um odontograma interessante que você poderia aplicar, tá? Deixa eu desfazer as coisas aqui porque essa paciente ela não tem essas situações, mas ela tem ausência dos terceiros molares. Ela já extraiu. André, deixa complementar alguma uma coisa adicional, Claro. por E, favor. Inácio, vai comentando, tá? Em cima. Isso, para hacerme interactivo, senão vai ficar um pouquinho longa o Zoom, esse webinar aqui, né? Pessoal, essa parte aqui gratuita não tem custo nenhum, essa parte é para o ortodontista que realmente quer fazer um diagnóstico integral usando a plataforma da Titan. O que quer dizer com isto? Que se o ortodontista gosta de diagnóstico, gosta de salvar a data, gosta de ter uma plataforma de imagem bonitinha e tal, a Titan oferece isso como parte do pacote de software que a gente dá para o profissional, operador, ortodontista, seja
que ele goste ou não. Mas você, se você quiser ir na frente e chegar ao setup mesmo em si, você pode pular isso aqui ou não, é indiferente. Você vai ver Isso, agora explicar dos findings, André, que também é muito completo isso aí. isso. Exatamente, eu ia até comentar. Porque assim, se a gente está trabalhando com um programa direto ao ponto no setup, vocês poderiam pular tudo isso que eu estou fazendo, tá? Então, isso aqui é o que eu achei interessante também ter. Por isso que vale a explicação, que é uma ficha clínica de orto. Então, tem a queixa principal, você vai marcando isso. E isso vai gerar um relatório. Queixas faciais, né, nos três planos do espaço, problemas esqueletais nos três planos do espaço, a parte dentária, então tem overjet, oclusão, tudo sagital nos três planos do espaço, tudo isso, ó. Vocês vão marcando, preenchendo como se fosse a ficha clínica, é muito legal. E, se eu não me engano, o Inácio pode até confirmar, essa ficha clínica de orto aqui foi baseada no que é aplicado na Universidade de Harvard, não é, Inácio? É correto, essa ficha clínica que usa no posgrado de ortodontia na Harvard. E uma É, coisa mais que é importante para o futuro, né, é importante, André, é recalcar que toda essa data que está sendo recolhida aqui, nessa ficha, nessa data, vai ser integrada com a inteligência artificial da Titan. O que quer dizer isso aqui? Que no dia de amanhã, a Titan vai funcionar como um chat GPT, vai funcionar com inteligência artificial. Então, o software vai analisar, a inteligência artificial vai analisar a data recolhida por você, marcada se o paciente está em classe 2, está em classe 3, tal, né? Se você colocou alguma coisa no odontograma, ele já vai identificar e vai tratar de levar um modelo para o planejamento mais indicado para aquele paciente, automaticamente. Ainda não, mas a gente está trabalhando com inteligência artificial para ir a uma solução integral, automática, para o operador fazer isso de um jeito mais rápido, assistido com a inteligência artificial. Acho que em uma versão, duas ou três versões mais para frente. Ainda a gente está na versão 1 do software. Essa é a primeira versão que a gente está lançando para o pessoal começar a aprender sobre o software da Titan. Mas isso. a direção vai para lá, trabalhar o mais que for possível com inteligência artificial aplicada ao tratamento sim. E quanto maior data o software tiver do paciente, mais facilidade vai ter ele para resolver um certo caso como tal, né? Mas ao final, obviamente, André, como sempre falo, é o ortodontista quem decide se preenche, não preenche, se o tratamento que deu como finalmente a inteligência artificial vai trabalhar ou não. Tá? O ortodontista é que tem a palavra final nos casos, né? É Sim. isso, André. Perfeito, Inácio. Então, pessoal, ó, essa parte aqui, inicial, eu estou mostrando porque eu achei legal, tá? Eu lembro que essa live aqui também são as minhas impressões. Se você quiser ir, assim que entrou na home, já ir direto para o setup, você poderia. Inclusive, vai chegar em menos de 3 minutos, você já vai estar no setup. Em menos de 3, tá? Então, eu estou falando porque isso aqui é muito legal para guardar as informações do paciente. Então, é bom deixar claro isso. Ah, essa parte aqui do laboratório, eu acho que depois vocês vão ver que você poderia mandar um caso para o laboratório, mas isso só está funcionando nos Estados Unidos. Eventualmente, no futuro, a gente não sabe. De repente, a Titan vai ter um laboratório aqui no Brasil que você possa mandar, submeter casos para eles fazerem um planejamento, para eles poderem produzir os alinhadores para vocês. Mas, assim como É, o Artform, né? Ele também tem um laboratório nos Estados Unidos. É muito parecido, tá? é Inácio, quer aquele esquema, comentar? né? Porque, sim, quero comentar alguma coisinha aí, André, só para complementar. Por enquanto, o Brasil vai ser só STLs, produção de STLs. Você não vai poder enviar nenhuma data ao laboratório, porque a gente não tem laboratório no Brasil, aliado ou mesmo da Titan. Por enquanto, o interesse da Titan no Brasil vai ser que você faça in-house aligners ou se você gerar STLs, mandar um laboratório que vocês possam gerar, fazer impressão 3D para vocês. Mas, por enquanto, o software vai estar limitado no Brasil como um software de STL, como tal, né? Quem sabe no futuro a gente poderia fazer alguma coisa lá. Mas Isso, ainda não, a gente perfeito, não tem o panorama para isso. perfeito. Então, o que a gente vai fazer mesmo é aqui, ó, que começa o setup, tá, pessoal? Quem está interessado diretamente no setup. É em Dental Scan. Aí clica no mais
E o fluxo, isso é uma das coisas que eu gostei. Ele é muito linear, é fácil de seguir o passo a passo, tá? Então, se vocês repararem, aqui parece que tem muitos botões, mas não é tanto assim e é fácil de entender. Aqui em cima, nessa barra aqui, que é a sequência. E percebam que a gente já está na aba Dental, tá? É a aba Dental, é a aba do setup. Mas a gente dá para ver aqui, ó, que tem a parte de tomografia, a parte de escaneamento facial, que provavelmente vocês viram aí, que foi numa postagem que eu fiz no Face, ou no Instagram, tá? Então, olha só, embora não esteja tudo muito certo, como deveria estar redondinho, eles já pensaram no desenvolvimento, na integração do escaneamento facial e na integração da tomografia ao setup, tá? É uma das coisas que eu defendo da gente poder realmente criar um paciente virtual que pareça o nosso paciente real, né? Porque tratar uma boquinha no ambiente 3D, isso não é construir um planejamento tão assertivo assim, né? Tanto é que a gente cria um monte de outras ferramentas, usa o Windows Top para corrigir o plano oclusal, né? Faz um monte de coisa para poder tentar passar para o ambiente 3D aqui, como que o paciente realmente é. Então, são essas duas funções aqui em cima. Mas como a gente já vai direto ao ponto no setup, já cai aqui na aba Dental, e o primeiro ponto é inserir, importar os modelos. Então, eu vou importar esses modelos da paciente. Então, importar maxila aqui. Eu vou pegar o caso, os modelos, superior, abrir. Ah lá, já abre aqui. E mandíbula inferior também. Ele abre, pessoal, arquivos PLY que tem a textura, tá? Então, tanto o STL quanto o PLY, ele vai abrir aqui dessa forma. Aqui a gente vai ter a opção de inverter lado direito e esquerdo, inverter a malha, né? Ó, a gente sabe que a malha de escaneamento tem o lado invertido, ele não fica com textura. Então, deixa do jeito que está aqui mesmo e tem essa função aqui de corrigir modelo, tá? Essa mensagem aqui, dependendo se você quiser editar o modelo depois do setup ou antes desculpa, depois da segmentação ou antes da segmentação. Porque se você quiser editar aqui antes da segmentação, ele tem algumas ferramentas de reparo, tá? Que eu gostei muito. O Smooth, que é alisamento, ele cria ponto de pressão, ponto de tração, ele desfaz preenchimento. Para quem já é acostumado com Mesh Mixer ou com outras ferramentas de edição de malha, aqui tem também algumas coisas para você corrigir algumas imperfeições. Vocês estão vendo um risquinho vermelho? Eu acho que é no whiteboard aí do Zoom. Alguém fez, mas isso aqui não é do software, não, tá? Esse tracinho aqui vermelho, eu nem sei como é que tira isso. Mas, enfim, isso aqui não é do programa, não, tá? Os scans de geometria foram modificadas? Não, descartar. Fiz modificação. Só para vocês entenderem. E olha só, é aqui que é a questão do fluxo linear. Você pode voltar ou pode avançar aqui por cima, ó. Então, a próxima etapa, orientação. Essa parte de orientação eu achei muito legal e, por enquanto, ainda não está trabalhando com imagens integradas. Já conversei com o Inácio, né? Inclusive, já era uma ideia dos programadores incorporarem aquelas imagens, porque alguns aí até já entendem que a gente usa o Windows Top em outros programas para poder corrigir. Poderia até usar o Windows Top enquanto não está funcionando, para deixar essa janela transparente e aí você colocaria a teleradiografia ajustada à posição natural da cabeça como fundo para arrumar nessa vista aqui, a rotação nesta vista. E depois a foto frontal do paciente com afastador, você poderia também corrigir a rotação neste plano. E a gente sabe que usa como a RAF para acertar a rotação neste plano aqui, tá? Tudo bem? Então, vocês podem mudar aqui a posição dos modelos para corrigir
por meio dessas ferramentas. Aqui tem outros botões de girar e tal. Se você está girando por aqui, por essas ferramentas, esses botões de giro, não tem problema, né? Então, deixa eu olhar aqui de frente. Eu só vou corrigir um pouquinho aqui. Pronto, vamos supor. Poderia usar qualquer referência que você quisesse com algum programa de transparência de janela, tá? Deixa eu olhar aqui. Vou dar uma inclinadinha um pouquinho. Aí, pronto. Beleza. Corrigiu o plano oclusal, aí você já vai aqui na próxima, que é adicionar os dentes. Cada programa tem o seu jeito de segmentar. A função de detectar automaticamente, se você clicar, não está habilitada ainda, mas em breve, né, faz parte dos planos fazer a segmentação dos dentes de forma automática. Mas, por enquanto, quando é manual, você simplesmente clica uma bolinha no centro da coroa e aqui na região anterior, na borda incisal, tá? Gente, e pelo que eu já testei aqui, faz toda a diferença esses pontinhos, e eu vou explicar o porquê já já. Então, muito simples, clicou maxila, já vai aparecer o botão de mandíbula. Vamos lá. Botão de mandíbula, um clique só. Lembrando que de canina incisiva é borda incisal. Beleza. Fácil, próximo. Aí vem aquela parte de contagem dos dentes e que a gente tem que corrigir se ele não está fazendo direito. Normalmente ele faz. Comigo só aconteceu uma vez dele errar porque o paciente tinha ausência de um dente. Então aqui é um odontograma que você vai vendo, ó, esse é o 2, é o 3, aqui está tudo certo, aqui está tudo certo. Vamos supor que não esteja certo, tá? Que isso aqui é o segundo molar e esse aqui é o terceiro. Como que faz para mudar? Você vai clicar aqui no número que está errado, e aí aparece aqui a arcada. E veja que ele tem a capacidade de contar, inclusive, dentição mista, a dentição primária, aqui no caso, ó. Ele vai contar a dentição mista, os dentes descidos. Isso aqui é muito legal. Dentição decídua também. E alguns casos, por exemplo, você está fazendo um planejamento, está estudando um caso de dentição mista. Você pode marcar que o dente é determinado dente decíduo. Isso aí eu achei muito interessante, tá? Mas vamos lá, como que corrige o que eu estava falando? Esse aqui não é o primeiro molar, esse aqui é o segundo. Aí você vai, clica no dente que é aqui na casquinha. Olha lá. Aí ele chamou esse de 7 e, obviamente, ele já chamou automaticamente o dente de 8, tá? Então, é assim que a gente muda se as etiquetas, isso aqui chama etiquetas dos dentes, elas estiverem erradas. Então, eu vou corrigir aqui o que eu alterei. Esse aqui é o 7, pronto, tá? Ele já tinha acertado, eu só mudei aqui. Vamos fazer as etiquetas, checar as etiquetas inferiores. Aqui está tudo certo. Então, muito tranquilo, nada demais. E olha só, ele já marcou as ausências ali. Vamos para a parte de segmentação. Pronto, já está com as curvas, ó. Já está com as curvas prontas. Aqui vale a pena explicar algumas questões para vocês. Vocês devem saber que a gente não deve olhar essa parte de curvas só por fora, a gente tem que olhar, inclusive, por dentro. Nos outros programas, é normal você ver uma curvatura. Aqui no Titan, ele faz por cor, ele não tem curva, é só pela coloração, tá? Então, você vai ter que ver os dentes individualmente, se eles estão coloridos nos limites dele. Vamos supor, eu vou fazer uma coisa aqui que ele poderia ter criado a coloração errada. Vamos supor que ele tenha ficado assim. Isso aqui é errado, o dente, o limite não é daqui. Como que corrigiria isso? Se você clicar na gengiva, você ativa a gengiva. E aí, clica com o botão esquerdo do mouse e segura, e você vai pintando a gengiva até o limite, tá? Então, é assim que a gente pode corrigir. Eventualmente, se acontecer
alguma coloração de tanto de gengiva quanto dos dentes individualmente de forma errada. Aqui você pode deixar o pincel, o tamanho do pincel que você está lidando, né, de edição. Eu, normalmente, eu nem precisei mudar. Tá? Basicamente, é assim. Vamos ver aqui no inferior as cores. Olha lá. As cores ficaram muito boas. Vocês têm que entender, então, que o limite das cores é o limite das curvas, que seria nos outros programas. Eu vou sempre fazer um paralelo com os outros programas aí que vocês já estão acostumados. Se tiver tudo certo, como está, uma coisa que eu não expliquei. Essa barrinha aqui lateral, ó, é a visualização rápida, assim como tem em outros programas. Então, esquerdo, frente, trás, direito, arcada superior, arcada inferior, mostra só o superior, mostra os dois, mostra só o inferior, tá? Essas aqui são as visualizações rápidas do software. É muito intuitivo, muito rápido, gostei muito. Então, e é muito parecido com o que a gente já sabe, né? Então, é muito legal. Segmentação certa, processar as raízes. Isso aqui é muito legal. E tem algumas particularidades que eu quero discutir com vocês. O Titan, ele cria raízes virtuais. É óbvio que, dependendo do seu paciente, não vai parecer com a raiz dele, né? Muitas vezes não. Mas isso aqui ajuda, pelo menos, para a gente posicionar essas linhas. Eu vou mostrar para vocês como que a gente edita essas linhas. Então, vou clicar aqui na arcada superior. E aí, qual que é uma questão importante aqui? Esta linha aqui, eu sou daltônico, eu estou falando para muita gente agora, vocês estão sabendo. Eu tenho dificuldade com cor, mas essa linha aqui, ó, do mesiodistal, vocês têm que colocar na maior distância mesiodistal. Sabe por quê? Porque isso vai influenciar esta linha aqui, ó, a distância daqui até aqui, vai influenciar numa parte de análise de modelos. Se você não tomar, por exemplo, se você deixar assim, ó, toda girada, na hora que ele vai medir o tamanho do dente, na hora que ele vai fazer a simetria de um lado e do outro, a parte de análise de modelos vai ficar toda baseada nesta distância, tá? Isso aqui eu já observei. Se você coloca errado, ele vai medir os dentes errados. Então, esta linha aqui fica na maior distância mesiodistal. Então, você pode mexer nessa linha clicando no dente e por meio deste ponto, para um lado e para o outro, e esse ponto aqui você pode mudar também, tá? Então, você deixa no centro que fique fácil de você colocar na maior distância mesiodistal. Esta linha André, azul... Perdão, pode falar, Inácio, se eu estou fazendo besteira aqui. desculpa interromper você. Linha azul, eixo axial. Linha verde, eixo cruzado. Tá? Não sabia que você era daltônico. Desculpa, André. Mas linha azul, não. vestibular é azul e o cruzado é verde. E essa parte aqui, pessoal, é muito importante, porque ele vai ser orientado automaticamente do melhor jeito possível pelo software, mas tem que estar orientado com o modelo certinho. Essa parte de orientação do modelo é importante também, porque baseado nessa orientação do modelo, o software vai identificar os eixos do dente. Tá? Então, se vocês tiverem, por exemplo, que a linha azul foi para Palatinho e a linha verde ficar totalmente fora, pode ser um problema ou de escaneamento de malha ou de posição do modelo na parte de orientação. Então, é importante colocar no plano o modelo no início da sequência, né? Uma vez que você escaneou ele, colocar ele no plano, para ele dar certinho essas linhas. Muito bem, André. Estou aprendendo muito com você, André. Muito bom. Não, que é isso. O que eu reparei, gente, é isso aqui, porque eu gosto de estudar, eu faço análise de modelos, né? E aí um dente, eu estava testando, eu coloquei de propósito girado. E aí, na hora que ele ia medir aquele dente, ficou do jeito que eu tinha deixado essa linha verde. Ficou exatamente do jeito. Então, sejam criteriosos com a linha verde para ficar na maior distância mesiodistal, porque a parte de análise de modelos vai ficar precisa, totalmente precisa. Por isso que eu falei para vocês que canino, essa bolinha lá da segmentação, se você já deixar na ponta de cúspide, vai ficar muito perto aqui da maior distância mesodistal, tá? E uma coisa que eu não tinha mostrado
Aqui é que essa bolinha aqui, você consegue angular a linha azul. E outra coisa, se você mexer, encurta ou aumenta, joga para trás, joga para frente. A raiz virtual. A gente sabe que isso aqui é virtual. Mas olha só que legal. Eu estou jogando a raiz de propósito aqui contra outra raiz virtual. Vocês estão vendo que ele detecta o choque de raiz com essa coloração aqui vermelha? Então, isso aí é muito legal. Embora sejam virtuais, né? Pode te ajudar numa expectativa de movimentação que não seria interessante do ponto de vista radicular, tá? Então, isso mesmo sendo virtual, é uma ferramenta muito interessante. Então, não vou fazer aqui de todos os dentes, não é o objetivo, é só mostrar, mas essa parte aqui eu considero extremamente importante. Eu já tomava cuidado lá no Artform, quando eu estou usando o Artform, e aqui, se quiser usar a análise de modelo certinha, tem que ser criterioso. Vamos supor que eu tenha feito aqui tudo certo. Vamos para os, inclusive na arcada inferior. E a gente já está no setup. Então, como eu estou explicando, tomou muito tempo, mas em passos rápidos você chega no setup muito rápido, tá? E aqui nessa parte do setup é que a gente vai explorar mais, né? Tem funções aqui interessantes. Muito bem. O setup, você pode manipular ele individualmente, dente por dente, quando você clica este pivô de movimentação, e ele tem essas bolinhas que vão ser os movimentos rotacionais. E as flechas, as setas, são os movimentos translacionais. Assim como outros programas, se você muda o ângulo de visão, você vai mudar as flechas que você está vendo, né? E as bolinhas também de rotação. Então, vamos supor que eu queira extruir esse dente, ó. Ele extrui, né, o dente e tem essa gradação que aparece nos movimentos translacionais. Isso é muito legal. Uma coisa que eu achei interessante e é inovadora é porque quando você queria rotacionar com um pivô só numa proximal, o que a gente fazia até então? Deslocava esse pivô para a proximal. Aqui no Titan não precisa, porque, vamos supor, a rotação você poderia fazer aqui, ó. Na bolinha central, você está fazendo aqui rotação pura, né? Para a direita ou para a esquerda. As duas proximais estão girando. Eu vou zerar aqui, resetar tudo. Agora, olha só. Se eu pegar esta bolinha de cá, da distal, eu tenho o eixo de rotação na mesial. Se eu pegar a bolinha do outro lado, eu tenho o eixo de rotação na outra face, na distal. Então, aquele movimento de dobradiça, que a gente sabe que, do ponto de vista mecânico, ele é mais fácil de fazer do que a rotação pura. Poxa, isso aqui é uma mão na roda, não precisa deslocar pivô, nem nada, é só fazer essa rotação aqui em dobradiça, né? Então, ó, esse caso poderia jogar para cá, aqui poderia jogar para lá, tá? E, gente, eu não estou fazendo esse setup para imprimir alinhador, não. Eu estou mostrando as ferramentas. E esse tipo de rotação vale em outras vistas também. Então, por exemplo, na vista frontal, se você pegar a bolinha de baixo, o pivô está perto do centro de resistência, ó. Se você pega a bolinha de cima, o pivô está na borda incisal. E se você pega numa proximal, o fulcro é na outra, e numa outra proximal, o fulcro é na outra, nessa vista, tá? Na vista sagital, também a mesma coisa, ó. Na vista sagital, se você pegar aqui, você está fazendo a rotação pura no centro, mas você poderia pegar aqui, ó, um movimento puramente radicular. Eu não tô entrando no mérito se isso é fácil ou difícil, não, tá? E aqui embaixo, as inclinações. Certo? Então, essas bolinhas, a gente controla tridimensionalmente a movimentação. E aqui, a tabela de movimento individual de cada dente, vocês vão ver mais números do que vocês estão acostumados. Mas os três primeiros são as translações, né? Então, ó, esse primeiro aqui é mesodistal, vertical
e vestíbulo lingual. Olha lá, ó, vestíbulo lingual. Aí começam as rotações. E aqui ele faz a diferenciação das três rotações, ó. Numa proximal girando, rotação pura, e a outra proximal girando. Angulação também é a mesma coisa, ó. Angulação lá com centro de rotação lá no centro de resistência, pura, rotação pura, e aqui é mais movimento radicular. E aqui nós temos a inclinação vestíbulo lingual de raiz e vestíbulo lingual de coroa, tá? Então tem mais aqui, porque ele separa os movimentos rotacionais de proximais, tá? Muito bem. O que mais aqui? Isso aqui eu vou mostrar já já. Peraí, deixa eu voltar aqui. Que é quando você clica fora, volta aqui para a parte do setup individual. Tem uma outra função que é essa aqui, art, tá? De movimentar. Ele pega lá, forma o arco ideal, e aí vocês têm condições de fazer aquelas expansões em bloco, em grupo, tá? Se você liga esses widgets on aqui, ó, eu já mexi, se você deixa ligado, vai aparecer essas setinhas. Eu não vou me arriscar a falar a cor, pelo amor de Deus. Mas uma dessas setinhas inclina toda a região posterior aqui. Olha lá, ele está vestibularizando, ó. Vamos ver a timeline, ó. Olha lá. A primeira setinha vestibulariza e a outra setinha, ela translada. Mas ele translada só esse grupo. Se você olhar aqui para frente, ele também faz na região anterior a mesma coisa e na região posterior do outro lado a mesma coisa. Se você quiser fazer um movimento controladamente, em grupo é por meio desses UIDs, tá? Deixa eu zerar aqui de novo. Uma coisa importante, André, a gengiva é gengiva real do paciente, não é gengiva desenhada. Outro software desenha a gengiva, né? Nesse caso, o escaneamento é com a gengiva e tudo, então você trabalha com a gengiva real do paciente, não é gengiva desenhada. Né? Tem pessoal que me pergunta isso também, né? Então, só para ficar claro isso, tá? Vai lá, André. Isso, ótimo. Inácio, e você vai falando aí, tá? A hora que quiser. Que eu ia mostrar aqui? Ah, tá. Aí, aqui, se desligar os widgets, aquelas setinhas, elas desligam. E aí, se você tem esse ponto azul e os pontos azuis e os pontos pretos. Os pontos pretos, a gente consegue fazer uma movimentação meio que de determinado grupos de dentes, tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui todos os dentes e aí vamos pegar esse ponto azul aqui. Olha lá, ele faz uns movimentos. Olha lá. Eu não gosto muito de fazer esses movimentos em bloco, eu prefiro movimentar controladamente. Mas é igual aquelas ferramentas de expansão que você faz tudo, sabe? É muito parecido. Mas isso aqui eu achei interessante, ó, essa parte. Se o paciente tiver espaços ou se tiver colisões, você pode usar essas ferramentas de mover os dentes automaticamente. Por exemplo, essa aqui, ó, ele abre e fecha o arco, os espaços, tá? Ele cria, aqui ele mesializa todos os dentes. Ele fecha espaço mesializando. Então, você tem aqui a distribuição de diastemas, por exemplo, você quer fazer um caso que o paciente vai terminar com diastemas, só que esses diastemas estão desequilibrados. E aí você consegue distribuir isso automaticamente, tá? Então, essas ferramentas aqui de bloco, você poderia também mexer só alguns dentes, ó, 3, 4, 5, 5, ou todos os dentes. Tudo isso ligado ao Snap to Art, né? Essa ferramenta aqui de arco. Cada um, eu particularmente não uso tanto essa ferramenta. Eu prefiro movimentar os dentes individualmente, mas isso é pessoal, tá? Com certeza É vocês vão. importante, desculpa, André, o Snap to Art é uma ferramenta automática de movimentação. O que está acontecendo agora, o software está trabalhando como um tratamento de ortodontia normal. O que quer dizer isso? Se o paciente tiver um apinhamento médio, severo, ele vai tentar levar os dentes para vestibular. Então, o arco pode ficar estreito, né? Ainda não está completada essa ferramenta, mas no futuro ele vai ficar mais automático.
Outra coisa que falava o André, faz um favor, André, isso, fica ali, não, deseleciona os dentes, deixa eles em branco de novo, André, por favor. E você pode pegar arco, parte posterior ou parte anterior no arco e trabalhar por blocos, tá? E quando você trabalha em blocos, não, coloca os posteriores, André, um minutinho, por favor. Isso, Ah, posterior. tá. Posterior. Posterior. Isso, seleciona posterior. Não. Mas com a ferramenta, vai para trás. Ah, tá, com a ferramenta, entendi. Desculpa. Isso. É, Não. por Clica que fora, você clica fora, isso. clica fora? Ah, posterior Agora aqui, posterior. entendi. Isso. Desculpa, agora eu Daí entendi. você pode fazer uma expansão e visualização em bloco. Se você coloca no widget, na flechinha, no cursor, ele vai movimentar igualzinho todos os dentes. Vai repetir o movimento em todos os dentes. Olha aí. Não? E você pode acelerar no tempo de planejamento as movimentações fazendo em blocos os movimentos. Né? Extrusão, intrusão, expansão, contração. Né? Mesma coisa com os dentes da frente. Se você quer fazer um torque em bloco, você também pode fazer um torque em bloco. Vai lá, André. Desculpa. Não, Inácio, pode falar a hora que quiser. É, eu não estava entendendo onde que você queria que eu clicasse. Era aqui, né? Era nessa Isso, parte. é. Aqui, justamente, tá? Aqui você poderia selecionar individualmente, igual eu estava fazendo. É muito parecido com o Artform, tá? Você clica no Shift, segura o Shift e vai clicando nos dentes. Ou aqui, automático, ó. Anterior, tá? Aqui já tá muito... É só um botão. É muito mais fácil, tá? Deixa eu zerar aqui de novo, porque eu estou bagunçando para mostrar essas ferramentas, as coisas aqui. O que eu já mostrei? Então, aqui já seleciona. O que mais, hein? Ah, tá. Eu posso mostrar a timeline, que isso aqui é uma das coisas que eu mais gostei. Vou mostrar a timeline. Vamos supor, esse aqui não é o caso, tá? Deixa eu pegar os posteriores e pegar a canina aqui. Vamos supor que você queira fazer a distalização sequencial. Então, você faz a distalização. Gente, não julguem os movimentos aqui, ó, tá? Eu estou fazendo só para mostrar a ferramenta. Olha aqui, a timeline é aqui embaixo, tá? Então, esse pontinho preto você pode levar para lá e para cá e tal, mas aqui, que é a timeline de estejamento, se vocês clicarem na setinha, não no play, aqui é o play, ó, mas é aqui na frente. E aí vocês vão ver a timeline de todos os movimentos acontecendo. A gente quer editar isso. Eu imagino que vocês todos queiram editar. É isso que vocês estão buscando, né? Para vocês poderem editar, tem que tirar esse cadeadinho daqui, ó. E aí ele aparece uma arcadinha, né? Uma arcada dentária. E aqui, se vocês passarem o mouse, vocês vão ver que é uma função aqui, ó. Manter todos os keys alinhados entre os dentes. Mas para editar, a gente não quer deixar eles alinhados. Os keyframes, que são esses losangos aqui no início e no fim. Você tem que clicar aqui para liberar. E aqui que é onde que a mágica acontece, ó. Se você quiser fazer o padrão 50%, 33%, ó, você vai arrastando as timelines. Vamos ver o que eu estou aprontando aqui. Vamos falar que é 50% mais ou menos? Espera aí. Esse aqui é o canino. Esse aqui é o outro dente. Esse é o outro dente. Não é Esse é o outro... legal isso, André? A gente trabalhou Nossa, muito isso aqui é nisso, não muito sabe? Não legal. tem ideia, cara. É. Então, peraí, deixa eu tirar. Eu vou deixar a arcada aqui em cima, ó. Olha só, pessoal. Olha lá. Deixa eu tirar os contatos oclusais e tirar os IPEs também. Olha lá. Então, Frog Staging, Caterpillar Motion. Ô, André, É... André, só Oi, repete para mim que eu perdi aqui. Onde que você abriu a timeline aí? tá. Eu vou voltar, ó. É, você vai ver aqui embaixo, depois que fizer os movimentos, upper e lower. Aqui. Ok. Consegue ver meu mouse? Sim, ok. Perfeito. É na setinha aqui, Ah, ó. tá. Ah, já abri aqui, vi, vi aqui. Conseguiu? Tá. Vi, Então, tranquilo. tranquilo, né?
Então, isso aqui é muito legal, tá? Boa A gente noite. vai poder... Poderia fazer uma pergunta, amigo? É Mauro, Oi, Mal. tudo bom? Amigo, é bacana essa ferramenta da timeline. Eu queria tirar uma dúvida com você. Lá no início, você definiu um padrão, né? Mais ou menos como acontece na Artform, um padrão que seria, vamos dizer, uma receita de bolo do meu tratamento, tá? No Certo. MemoCast, consegue fazer essa alteração que você mostrou aí na timeline, conseguindo alterar os padrões de movimento. E tem uma ferramenta dentro do MemoCast que a gente pode alongar ou diminuir, fazendo com que eu altere o padrão do movimento por dentro. É possível nessa timeline você fazer essa alteração por dentro também ou somente no momento que vai acontecer? Desculpa interromper e muito obrigado aí pela atenção, amigo. Que isso, Mauro. Não tem problema nenhum. Fico feliz com a sua participação, tá? Tem sim, ó, porque até então, pessoal, eu estou movimentando a timeline inteira. Mas olha só, vocês estão vendo que o movimento ele é determinado por um keyframe no início e no fim. Então, se você quiser diminuir a velocidade, você pega o último keyframe e estica ele, tá? Deixa eu só desligar essa coisa aqui do Era isso que o mundo precisava em um software PPU, né? é, Porque o que a gente vinha falando, né, no grupo lá sempre, que era o que faltava, era a gente ter uma timeline que pudesse ser ajustada como era no MemoCast, que é um software pago. Então, fechou aí top, top, top de verdade. é. Então, por isso que eu Desculpa, queria André, mostrar isso para desculpa, vocês, André. tá? E É, você diminuir ele, o timeline, ele vai indicar que vai ficar vermelho. Você vê a cor vermelha aí, ó. Quer dizer que a é, movimentação não é suficiente para, não chega a ser a quantidade de tempo que você precisa para aquela movimentação. O software ajuda você porque você tem programado o software de tal jeito, se você quiser individualizar ele ou não, mas ele está trabalhando no padrão. Então ele fala, não, precisa mais. O azul você vê, isso. e azul claro quer dizer mais tempo, mais devagar, mais tranquilo, né? É, isso. Mas você Eu pode. ia até falar isso, eu ia falar isso. Porque assim, pessoal, quando você olhar a timeline e ela ficar numa cor só azul, nesse tom, isso aqui, o movimento está sendo executado plenamente no máximo da velocidade que você configurou no programa. Agora, você não vai querer, de repente, que o dente ande no máximo, porque de repente vai ter uma colisão. Né? Você está passando um dente no outro, você quer que ele ande, mas numa velocidade reduzida para dar tempo de criar espaço. Então, isso aqui é muito legal, porque aí você estica o movimento e aí vocês vão ver que a timeline ela fica nesse tom. Quando você vai ver que a velocidade está abaixo do máximo que está permitido. E quando tiver acima do permitido, ele não vai deixar como é que fala? Ele vai deixar você fazer, mas ele vai indicar. Ele vai falar, ó, você tinha colocado como settings determinada velocidade. E com esse tamanho de timeline, você está acima da velocidade que você tinha pré-configurado. É isso que o Inácio estava explicando. Então, o programa te fala se você está lento, se você está rápido, e se você está na velocidade plena, que seria o máximo permitido, é a cor contínua aqui. Ficou claro, pessoal? Acho que sim, né? Então isso aqui é muito interessante. E também aqui, isso aqui é o macroestagiamento, né? Que é você movimentar, você trabalhar a sequência de dentes em relação a outros dentes. Você pode clicar nesse maisinho em cada dente, e aí você vai ver os movimentos que cada dente está fazendo. Então, por exemplo, aqui o segundo molar, ele só está fazendo movimento mesodistal, tá? E esse movimento mesodistal está na plenitude. O cinza fica nesse tom. Quando você aumenta a velocidade, o cinza também fica num tom mais claro, que ele está em velocidade abaixo do máximo. Então, isso é interessante. Deixa eu pegar um dente aqui que está fazendo mais de um movimento. Acho que é o canino. Deixa eu pegar aqui o canino. Não, o canino não é possível. Deixa eu ver outro dente. Não, todos estão fazendo aqui. Deixa eu fazer um movimento nesse dente aqui.
Eu estou girando, eu estou vestibularizando. Tá, cadê a timeline dele? Aqui, ó. Vocês vão ver todos os movimentos que esse dente está assumindo. E aí, olha que interessante. Vocês poderiam falar assim, ó, eu quero fazer um microestagiamento. O micro é você separar os movimentos dentro do próprio dente. Enquanto isso aqui é o macro, isso aqui é o micro. Como que a gente trabalha o micro? Aqui não tem como a gente arrastar o cinza. Ô, Inácio, era isso que eu estava querendo te explicar numa das dúvidas, sabe? Numa das sugestões. Sim, Era a sim, gente... eu tratei de ver isso, mas você consegue fazer, mas na Sim, sua, tem que sim. fazer na A sua. gente consegue pela criação dos keyframes, que é o que eu vou mostrar aqui, tá? Então, Exatamente. pessoal, vou mostrar para vocês como fazer o microestagiamento. Então, vamos supor que aqui ele está fazendo mesodistal, vestíbulo lingual e está fazendo rotação. Vamos supor que eu queira que a rotação só comece no 16 aqui, ó. Que esse movimento está acontecendo até o 39. Eu exagerei. Isso aqui é só para mostrar. Você cria o keyframe nesse mais aqui, ó. É o que essa a timeline, a linha de marcação do estágio, tem sempre esse keyframe para você criar. Então, você poderia muito bem criar aqui, e aí, ó, ele quebra o movimento em dois, mas ele ainda faz os dois ao mesmo tempo. E aí, simplesmente, você poderia fazer assim, ó, neste keyframe, eu venho aqui na tabela de movimento, cadê a rotação? Aqui. Essa rotação, eu zero. Aperta Enter, pronto. Olha lá, olha onde que a rotação está acontecendo. Só depois, só depois desses estágios. Então, ele está fazendo aqueles dois movimentos e aí ele está fazendo a rotação só depois. Então, é André, assim que... Oi. o- repete como foi que você conseguiu quebrar para fazer esse microestagiamento que eu não consegui visualizar aqui na tela. Tá. Você coloca o pontinho aqui da timeline, você consegue ver essa linha aqui que eu estou mexendo? A linha. A linha aqui, ó. Tá? Estou vendo. Você deixa ela no estágio que você quer, tá? Né? Clica no dente, obviamente. Clica no dente, deixa no estágio que você quiser. Você vai clicar aqui, ó, nesse losango preto, que tem um mais. É, Tem um mais aqui. Aí, quando você clica, ele cria um keyframe, tá? é. Ele cria um keyframe. E neste keyframe, você pode falar assim, ó, dente, você só vai fazer esse movimento a partir desse keyframe. Aí você zera aqui na tabela. Você tem que zerar aqui, tá? Outra forma, assim, eu tenho André, uma... Oi. oi, aqui é Ricardo Machado, aqui do Rio, tudo Oi, bom? Ricardo. Tudo bom, cara? Tudo certinho. Deixa eu tirar uma dúvida. Quando você divide, eu vi quando você criou o keyframe, ele dividiu o segmento pelo número de keyframes, né? Ele divide automaticamente, por exemplo, você criou três, ele divide e bota um terço em cada keyframe desse. E vai tirando Isso. conforme você zera, se você zerar, né? Mas Uhum. ele divide proporcional inicialmente. Isso, é sempre proporcional. E, na verdade, assim, ele não diminui velocidade, ele não muda, a não ser que você mude a tabela aqui no keyframe. Senão, vai continuar fazendo as mesmas coisas. Entendi. Entendeu? Eu Ele só vai posso criar dividir aqui, o ponto de execução, né? eu posso, criei aqui 3 keyframes, mas eu não fiz nenhuma mudança na tabela aqui, ó. Na verdade, eu só tinha feito da rotação, né? Se você, Uhum. se eu zerar aqui esse keyframe, para apagar o keyframe, ó, pessoal, clica no keyframe, vem lá em cima, no delete, aqui no xizinho, ó, em cima. Aí ele pergunta se você quer deletar ou não. X, delete, X, delete. Olha lá, tirei todos os keyframes, tá? Deixei aqui a velocidade no máximo, ó, só ficou aqui. Aí eu posso criar quantos keyframes eu quiser. Só que aqui ele continua fazendo os movimentos do mesmo jeito, tudo ao mesmo tempo. Ele só vai fracionar se em cada um desses eu determinar quais movimentos eu quero tirar, quais eu quero colocar. Se eu quiser Entendi. acelerar,
Eu poderia acelerar o movimento em determinados estágios e frear em outros. É tudo aí. Tudo Entendi. aqui e na tabela, tá? Tudo aqui na tabela. A parte de microestagiamento é mais complicada porque a gente tem que trabalhar muito com os keyframes. Se você já fez o movimento todo. Uma outra forma seria você estagiar, é você ir fazendo os movimentos, e aí que é o que eu vou explicar, tá? Que é uma outra maneira também de você ir estagiando, desculpa, fazendo o microestagiamento. Deixa eu apagar aqui, que seria Isso, assim, ó, André, desculpa, André. Vai em select um minutinho, lá embaixo, em cima do setup. Select. aqui, Não, não, embaixo. Sobre a barra do setup. Setup, aí tem a palavra select. Na barra esquerda. A barra esquerda, pessoal, é sempre a barra de trabalho. Aí tem select. Não. Vai mais para a esquerda, André. mais para a Onde esquerda, diz select. Isso, mais embaixo. select, aqui. Isso. Você está vendo aí? Você pode criar quantos tratamentos você quiser do caso, se você quiser comparar os tratamentos, né? E cada data que tem guardado o software, faz clique no 0306, do lado, na flechinha que tem do lado. Na Tá. esquerda. Aí. Aqui não tem nada Aí. ainda. Não tem nada ainda, não gravou o É. movimento. Deixa eu ver na frente. Eu não gravei ainda. Ah, não, ali, ó. Por isso. Não, está aí, ó. Cada etapa que você faz, ele vai marcando a hora que você fez uma mudança no modelo para você voltar naquele último movimento que você está seguro ou tem certeza que está bem feito, sem caso errar uma coisa na frente, né? E você quiser pular para trás. Tá? Essa é uma ferramenta bastante válida também no momento de estar fazendo o setup, né? Sim. Todo o tempo ele vai gravando, e qualquer erro você pode voltar para trás. Mesmo assim, também tem a tecla undo, né? Que você pode voltar para o último movimento que você fez, ou eliminar a última coisa que deu errada na frente, né? Mas isso aí, André. Isso. Vai falando aí que eu vou explicando da minha cabeça aqui as coisas. Tá bom, tranquilo. Não, pero para só não se confundir no início, o software também faz um estagiamento automático, né? Você pode movimentar os dentes, ele faz o keyframe automaticamente, e você pode dizer, não, eu gosto do keyframe e vou ir na frente, né? Desse jeito que o André mostrou, que para mim é profissional, é pro, para mim isso é um jeito de ir mais para frente. Também pode ser automático para o pessoal que quer ir devagar e depois disso ir conduzindo, dirigindo ou fazendo seus keyframes de maneira manual. Mas o software também tem um jeito automático de fazer o keyframe, né? Sim. Aí o que eu ia explicar para vocês é assim, aqui, esse microestagiamento, dessa forma que você faz todo o movimento, que é o jeito que eu faço, tá? Eu faço o setup todo. Eu não estagio nada no primeiro momento. É o que a gente chama de setup diagnóstico. Eu faço tudo. E depois eu vou nas timelines e vou mudando, criando keyframe, apagando, estendendo o movimento. E isso é uma forma de lidar o estagiamento. Agora, eu conheço pessoas que vão trabalhando estagiamento fazendo as coisas e criando goals, né? Como se fosse no Artform, mas aqui a gente vai criar keyframe. Então, vamos supor que, num primeiro momento, esse dente aqui, ó, que é o que a gente está explicando, fosse esse movimento, ele fizesse esse movimento aqui, e agora ele teria que vestibularizar, tá? Aí você clica aqui, ó, que é a outra forma. Você vai criando keyframes, clica aqui, aí ele criou um keyframe. E aí você vai e faz o movimento aqui, ó. Ele vai agora fazendo a sequência que você vai criando o keyframe. Então, você pode, à medida que ganhando espaço, você vai expandindo, e agora você fala, agora eu já tenho espaço. Você cria o keyframe e mexe os outros dentes que precisam andar. É uma forma de lidar com o estagiamento, tá? Você vai fazendo os keyframes à medida que vai fazendo o setup. Eu prefiro fazer tudo, deixar tudo bonitinho e quebrando. É mais difícil? É, tá? Mas é o jeito que eu já peguei o fluxo de trabalho. Mas se você quiser fazer assim, cria espaço, trabalha só alguns dentes, aí agora chegou a hora de movimentar aquele dente. Cria o keyframe e vai mudando os movimentos daquele dente. É muito simples.
É até mais fácil fazer assim, tá? Eu acho que eu expliquei essa parte da timeline, pelo menos o básico, para vocês começarem já conseguir explicar, né? Beleza. Agora eu quero explicar uma coisa aqui, ó, nos números que aparecem, tá? Essa coloração é de espaço. Essa coloração aqui, de baixo, a de baixo, o menos 0,6, é, é colisão, é colisão. E aí vocês vão ver que em algumas situações, por exemplo, aqui, ó, tem um zero embaixo e um número 01 em cima. O que que é isso? Olha o tanto que esse programa é interessante. Ele está falando que no final do seu setup, você não tem colisão aqui, mas existe uma colisão transitória. Então, este número de cima é a colisão transitória. E se você passar o mouse em cima aqui, ó, ele te fala, ó, existe um IPR no estágio 4 para fazer, tá? E aí, você tem um botão aqui, ó, no canto inferior direito, corrigir as colisões. Ele automaticamente ele vai trabalhando, corrigindo essas colisões transitórias, tá? Se eu apertar aqui, vocês podem trabalhar na parte de autoestagiamento e tudo mais. Se você clicar aqui no X, ele vai falar, ó, você precisa criar um keyframe no estágio 4 para que eu consiga apagar. Agora ele vai conseguir. Então, para apagar essa colisão, é só no X e aí vocês vão lá no estágio 4, né? Cadê? Estágio 4. Ele criou o keyframe. Estágio, ah lá. Foi bem aqui no estágio 4. Cria o keyframe e agora ele vai conseguir zerar. Olha lá. Chegou no zero, você vai zerando. Tá? Peraí, não está zerando esse aqui. Está branquinho. Ah, tá. Aí, zero. Ah, tá IPR02. Tem alguma coisinha aqui que eu não... Aqui, o menos... No estágio 11. Ah, porque no estágio 11 ainda tem alguma coisa. Peraí. Vamos lá no estágio 11. Cria um keyframe. Vamos lá. Aí, agora ele zerou. Então, ele te fala quais estágios tem colisão. Você vai lá no estágio. E aí, para você apagar, você tem que criar um keyframe, porque senão não consegue mudar a posição de dente. Tá? Porque o que que acontece? Se você está zerando, o dente vai para alguma posição. Igual, gente, eu estou comparando com a Artform, me desculpa, tá? Inclusive o Antônio está aí, mas é porque vocês sabem, vocês estão acostumados muito com o Artform para eu tentar explicar melhor a situação. Quando você zera lá as colisões, o programa não joga os dentes para vestibular, ele não protrui. Então, a mesma coisa aqui, mas ele só vai conseguir fazer isso se for um keyframe, se tiver um keyframe no estágio, tá? Então, a gente acabou de resolver a, a colisão intermediária. Então, na timeline toda lá, ó, tá zerado. O que vai aparecer é espaço. Diastema pode, ó. 01 apareceu ali, né? Então, lidar com essas colisões, você pode, ele te dá informação de qual estágio que acontece as colisões, e você vai clicando no X, e ele vai, automaticamente, ele já vai tentando resolver. Mas, André, mesmo assim, você também tem a opção automática. Ali na barra do lado esquerdo tem Fix Me Treatment Collision. Daí o software resolve para você todas as colisões, automaticamente. Lado esquerdo, aonde... Ah, Ali, aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Aqui. Isso. Olha lá. Ele Excelente. resolveu Vai, tudo. pronto. Ele resolveu todas as colisões, exatamente. É porque eu não estava vendo essa parte aqui, tá? Clicar aqui, ó, fix, corrigir, né, as colisões. Ele corrigiu todas, ó. Todas, todas, todas. E mesma Automaticamente. coisa, tem um auto-staging aí também, né? Apply auto-staging, o software vai aplicar um auto-staging, né? Pronto. Onde está? Desculpa, onde que está a correção? Aqui, essa janelinha tá aqui, ó. Fix Me Collision, tá aí embaixo, é isso. Tá, Aqui embaixo. já vi, obrigada. Conseguiu ver? Aí, quando você liga ela, aparece para o estagiamento automático, aparece a sincronização, né? Tudo aqui.
Se quiser Sim, remover eu o... lembrava que tinha um lugar, eu não lembrava onde que era. Sabia que tinha, não lembrava onde. Obrigada. Nada, tá? O que que eu tenho mais? Eu apaguei os movimentos porque ali já estava dando... eu baguncei tanto que já estava dando muitos alinhadores. Deixa eu só fazer um movimento aqui para ter alguma coisa na timeline, tá? Então, vou fazer uns movimentos aqui para a gente ir para a parte final, porque a live já está muito tempo. É. E eu quero mostrar a parte dos Atátmas, que é muito legal. Por favor, eu não sei quantos estão aí na live, mas 102 pessoas, André. ainda tem mais de 100. Puxa, Ainda tem muito fácil 101 mais de agora. Saiu um. 101. É, beleza, tranquilo. Muito bem. Vamos supor que eu tenha terminado. Deixa eu girar um dente aqui muito. Vamos supor que tenha feito esse movimento, tá? Não estou falando, isso aqui não é de paciente, é só para mostrar a parte dos atátmos que eu achei muito legal. Supondo que terminou o setup, e aí vamos para a parte de attachments. Essa parte de attachments, olha só que interessante. Deixa eu desligar os contatos oclusais. Gente, os contatos oclusais, você liga por aqui, e essas colorações, esqueça as flechinhas. As colorações, elas indicam os contatos mais fortes, mais fracos, da coloração verde, né? O vermelho é o mais pesado, obviamente. Depois vocês vão ter a oportunidade de testar isso. Mas eu vou desligar porque eu quero que vocês vejam as flechinhas dos vetores. Vocês estão conseguindo ver Uma aí? coisa, André, só para complementar você. Quando você estiver na fase, no estágio da attachment, você não pode movimentar dentro, não tenta movimentar dentro, você tem que voltar para o setup. Já entrou na fase do attachment, só pode trabalhar com attachment, né? Daí você pode É, voltar no alinhador número 1, André, e vai mudar as cores, só para eles verem. sim. Ah lá, voltei no zero, tá? Então, o que que acontece? O que ele está falando é que você quer editar dente nessa parte do attachment, tem que voltar aqui para o setup, ó, tá? Aí você vai conseguir mexer os dentes. Na parte do attachment, a gente não mexe em dente mais, tá? O que eu queria mostrar para vocês, ó, primeira coisa interessante, é que ele mostra os vetores, é como se fosse aqueles estudos de elementos finitos, que a gente vê as flechinhas para Isso. onde que os dentes estão indo, sabe? Então, ó, por exemplo, olha esse lateral, ele mostra o sentido que ele tá, as flechinhas, ó, de força. Mas aqui essa parte dos Atátmos tem uma coisa que eu achei muito mais legal do que isso ainda. Isso é incrível, mas a biblioteca de Atátmos aqui é bem variada. Vocês, com certeza, vocês vão ver coisas interessantes, Atátmos interessantes. Alguns estão desligados aqui, que eles vão liberar logo logo. É aqui que tem o Byte Ramp, é aqui que tem os Precision Cuts que você poderia colocar. É aqui que tem os pônticos, tá? Isso. Pônticos. E tem o Twin Block, aquela ferramenta de avanço mandibular que a Align desenvolveu, né? Então, existem outros, né? Outros sistemas que também foram desenvolvidos, e o Titan tem a ferramenta deles, que é esse Twin Blocks aqui, tá? Vocês poderiam utilizar. Deixa eu escolher um attachment aqui, tá vendo? Deixa eu pegar esse primeiro aqui. Não, esse triangular, não. Quero esse aqui, tá? Olha só. Quando você posiciona o attachment, isso aqui eu achei muito legal. Olha lá, olha a sequência de movimento, tá? Ele já te aponta o que que é o bisel do attachment. É o primeiro ponto. Ele já te aponta o bisel. E ele fala, dependendo da posição que você deixou o attachment, ele te mostra o vetor de força. Vocês estão vendo aqui, ó, tá? Olha lá, ó. Ele está fazendo essa variação daqui para cá, ó. O vetor de força. Vamos supor que eu queira inverter, ó, mudar a posição desse attachment, ó. Estou mudando, estou mudando. Vocês estão vendo que está mudando a cor? Olha só, para onde que ficou a cor? O vetor.
ele está te falando que o vetor ele está mais vestibular do que o vetor de rotação. Então, ele vai mudando, à medida que você muda a posição do attachment, ele te fala qual que é a direção do vetor, e pelas cores ele te fala se é bom ou se é ruim. Porque, olha só, eu vou pôr bem aqui, ó. Eu quero que ele fique vermelho. Cadê? Aí. Não, cadê? Deixa eu mudar aqui, achar uma posição que ele fique vermelho. Aí, ó. Olha só, aqui. Aqui, ó. Coloquei o attachment nessa posição. Olha o vetor. Isso aqui é vermelho. Mesmo sendo daltônico, dá para ver. É possível, tá? Então, ele está te falando que o vetor resultante ficou esse, e com essa posição de attachment, este tipo de rotação é mais difícil de acontecer. Provavelmente não vai acontecer, né? Então, ele muda, dependendo da posição do attachment, ele fica verde, ele fica azul. Eu queria que ele ficasse verde uma hora aqui, cadê? Eu acho que ele fica no máximo azul, tá? Olha lá. E aí, pô, o azul já é favorável, tá? O azul já é favorável. Então, isso aqui é muito legal. Por quê? Porque te ajuda a guiar o posicionamento do attachment. Você vai escolher a melhor posição, o tamanho do attachment, e aí vocês conseguem editar aqui o bisel, tal. Essas coisas que muitos programas já têm, né, de edição, mas, gente, eu não vi isso aqui em nenhum. Alguém viu em algum programa isso? Isso aqui é um dos motivos da live de hoje. Eu precisava mostrar isso para vocês, porque isso aqui é muito interessante num planejamento, tá? Coisas além de para comentar aqui. Você pode mudar, fazer um planejamento com mais de um attachment e ele ir mudando. Vamos supor que eu queira que este attachment ele fique do 0 só até o 5. Pronto. Ele transformou um fantasminha do attachment no 14, porque no 14 não era para ele estar lá. Concorda comigo? Eu só pus ele ali, ó, do 1, 2, 3, 4, 5. Ele parou. E aí, o que que a gente pode fazer? Eu posso muito bem clicar nesse... Ah, será que eu tirei? Peraí. Deixa eu ver se... Ah, não, ele está lá. Eu posso muito bem colocar um outro attachment aqui. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Para outro movimento. Eu estou pegando aleatoriamente, tá? Não ignorem se é certo ou errado. Estou pegando aleatoriamente. E aí eu falo, ó, esse attachment entre só do 6 até o 14. Pronto. Opa, 6 até o 14. Olha na timeline o que vai acontecer, ó. Eu estou no 0. Ó, a attachment sumiu, olha lá, ele entrou. Então... André, desculpa. Ah, Abre a timeline. tá. Mostrar a timeline aqui, né? Aqui, Isso. ó, pessoal, na timeline, essa coloração, você controla que estágio que o attachment fica, ó, pela timeline, tá? Você poderia reduzir ou posicionar, né? Na verdade, aqui da maneira que você quiser. Essa timeline aqui é desse attachment e essa outra timeline é do outro attachment. André, Oi, é a Aline, querida. Ele vai oi, gerar um novo, Ana. ele vai gerar um novo template de attachment automaticamente entre o estágio 5 e o 6? Então, era uma dúvida que eu perguntei ontem para o Inácio, tá? Você vai ter o modelo 6, né? Você vai ter o modelo 6. Eu acho que nesse modelo teria que plastificar um plástico Uma com... placa diferente para attachment, né? Uma soft, Exato. ou uma de 0,6. Tá. Tá. André, uma coisa que alguém Inácio, me perguntou explica privado. isso. É assim mesmo? Espera, espera. É assim mesmo, André. Mas uma coisa que você esqueceu de explicar no setup e alguém me perguntou aqui diretamente, desculpa, é quando você faz a segmentação desculpa voltar para trás, isso é para trás. Quando você faz a segmentação,
você tem uma tabela de diagnóstico imediato do dente. Você tem Bolton, tem discrepância, tem overjet, overbite, tem toda a data do paciente no instante que você segmentou ele. Olha aí. Isso. E tem uma tabela de movimentação dentais, né? Tudo movimentação tem uma tabelinha aí que sai ali embaixo. Cada vez que você mexe o dente, vai marcar os números ali embaixo. Tá? Sim. Desculpa voltar para trás, mas essa parte aí também para a pessoa poder ver quanta ajuda o software traz com ele, né? Sim. Não, e assim, pelo andar do tempo, eu acho que tem que mostrar isso logo. Porque o que Sim. acontece? De repente, você está resolvendo uma assimetria na arcada, você precisa ver as assimetrias, que é uma função aqui embaixo. Ó. Cadê? Tratamento, dentes. Aqui, ó, simetria. E aí você quer deixar o arco mais simétrico? Nossa, eu tô aqui, peraí. Eu deixei aqui transparente. Você vai fazendo os movimentos e você vai vendo aqui se você está igualando ao outro lado ou não, tá? Você tem simetria frontal, antero-posterior, vertical, tá? Isso aqui é muito legal por conta de você quer deixar as bordas incisais na mesma altura, então ele já te fala, ó, o quanto está diferente entre os incisivos, entre os laterais, entre os prés, entre os molares. Então é muito legal porque você consegue em tempo real mudar a posição do dente, ó lá, e a simetria está sendo corrigida. Você pode zerar a simetria, igual eu estou zerando de canino, ó. O canino está aqui e o outro canino estava ali em cima, né? Olha lá, você vai e zera. André, Oi? Ricardo aqui de novo. Qual é o plano que ele toma de referência para fazer essa simetria vertical? Cara, eu não sei responder. É uma ótima pergunta. Qual o Eu não sei plano? responder. Não, é verdade. Desculpa, Ricardo. O plano de referência que ele está tirando é o plano de referência oclusal com o plano que você escaneou o modelo, entendeu? E quando você escaneia o modelo, você escaneia a oclusão do modelo, né? Daí você leva o STL no software e você orienta ele naquela parte que você faz a orientação do plano oclusal e tal. E daí ele trata de programar com os tamanhos dos dentes e você vai enxergando a discrepância que eles têm segundo o tamanho do dente, como está ocluindo, e você vê os contatos oclusais e tal, né? Segundo como você escaneou a relação oclusal do paciente, né? Ele cria um Ah, plano oclusal de referência ali. não, Isso. Ricardo, você lembra naquela parte de orientação dos modelos que tem um plano, aqueles dois Uhum, planos, o sagital sim, mediano e o plano transversal? É lá, transverso. agora que eu fui lembrar, entendeu? Entendi. É aquele Valeu. plano, tá? Mas junto a isso, André, Show. tem também a relação do escaneamento, e aí quando você faz o escaneamento, estão os pontos oclusais de referência, né? Eles vão ocluir segundo você escaneou ele, né? E aí ele vai Sim. marcar os pontos oclusais, o modelo vai se montar naquela posição oclusal, superior ou inferior, e vai causar, segundo você escaneou ele. Se você colocou excêntrica ou não, você escaneou máxima habitual, né? Máxima de configuração habitual ou não, né? Mas aí você vai vendo a referência junto com os dados que o software dá para você. E você começa a brincar com ele. Sim. Mas aqui, nessa parte de simetria, ele está comparando um lado com o outro. Então, esses números aqui não é na relação espacial aquele plano. Ele está fazendo assim, ó, um dente é a referência e o outro ele está em relação a essa referência para cima ou para baixo. Entendeu? Então, isso aí é interessante explicar. E Ele mesmo também assim, André, coloca uma vista oclusal, faz favor, André, desculpa. Eu sou oclusal? professor hoje, oclusal, desculpa te interromper. Tá. Tá? Olha, coloca o arco ideal aí, o arco ideal, ali, embaixo, isso. Olha, ele te dá um arco de referência segundo também aqueles eixos oclusais que você marcou naquele momento que você fez os eixos axiais e oclusal ele já tira um arco ideal, né? Tá vendo Aham. aí? Isso. Sim, esse aqui, o arco ideal, Aham. né? Deixa eu ver aqui que tinha mais coisa. Então, aqui vai ter uma parte de cefalometria, essa parte de espaço e de tratamento está muito certinho, tá? É uma das coisas que eu fiquei mais encantado, é a parte de análise de modelos, que é o spacing, e o de tratamento, poxa, é a tabela de movimentos, tá? O Verjet aqui no fundo, ele calcula, né, em relação aos dois incisivos,
e com os E ele é incisivos. dinâmico, ele vai mudando, ele vai mudando segundo você vai fazendo o movimento, né? Ele é dinâmico, ele não Sim, que... por exemplo, Isso, se eu movimentar, deixa eu trazer aqui, ó. Se eu movimentar o dente, olha lá, o overjet vai mudando, o overbite, dependendo do tipo de movimento, se é com rotação, tá? Olha lá, vai mudando. Mudando as informações aqui de overjet e overbite, tá? Nossa, eu baguncei aqui demais. Deixa eu ver o que tá faltando. É, reset, ó. Beleza. Tirar o arquivo André, final. Oi, Ronaldo aqui. Tudo bem? grande Ronaldo. Bom demais. Jóia. Bom demais. Excelente live, parabéns. Deixa eu te perguntar. Quando você faz a movimentação num dente, a timeline divide em quantos vetores? A timeline divide Em quantos quantos vetores? Por vetores? exemplo, você fez rotação, translação, torque no incisivo, no 21. E em qual o máximo de vetores que a timeline divide? não tem máximo, Não tem ele, limite. não tem Ele máximo, apresenta não tem limite, ele divide em todos apresenta os tudo. movimentos possíveis. Sim. Ah, você está falando naquela parte dos atátimos vetores que ele mostra? Não, não. Dentro Não? da timeline é a hora que você divide os movimentos. Tá. Não tem Por limite, exemplo, cara. Você pode não tem dividir limite, vários, né? Inácio, mostra aí. Falei. isso, você pode fazer intrusão, todos os movimentos que precisa para colocar o dente em posição, não tem limite, ele vai te permitir fazer toda a movimentação que você precisa para deixar aquele dente em posição, em Certo. conjunto. Então, Daí se você faz tiver. esse microestejamento e, como mostrou o André, que isso é mais pro, né? É o jeito pro de fazer a movimentação dental. Se eu tiver uma protrusão, ele vai na protrusão mais o torque. Se eu tiver uma mesialização mais o tip. Isso. Isso. Tudo integrado. Tudo integrado na movimentação que você precisa para o dente. Ele vai fazer o conjunto de tudo. E vai ficar marcado aqui no timeline. Show. Obrigado, Inácio. Obrigado, André. De nada. É Não, isso, cara. isso. Bom demais. Aline de novo. Vou aproveitar Oi, essa Aline. Vou aproveitar Sim. essa pergunta do Ronaldo. Vamos imaginar que a gente tenha movimento de intrusão e extrusão que eu queira estagiar, por alguma razão, né? Normalmente os softwares, eles têm esse movimento vertical unido. E aí eu não consigo, por exemplo, separar, por exemplo, primeiro eu vou intruir para descruzar e depois extruir, porque os movimentos verticais ficam numa linha única, por exemplo. Como que se comporta aqui? Você chegou a fazer esse teste? Sim. Quer ver? Ele separa extrusão de intrusão ou movimentos verticais ficam juntos? Não, dá para separar na timeline aqui. Quer ver? Ok. Vamos supor que a gente... Vou colocar aqui, ó. Ele precisa instruir. E aí você vai lá na... Agora tem que criar um keyframe. Eu não sei se eu tirei... Não, André, desculpa, não é isso. O software, pessoal, como todo software novo, a gente tem a vezes problemas. O que acontece quando dá um shortcut, dá um bug no software? Você vai na casinha, no home, que está lá na esquina direita, André, lá em cima, tá? Fecha ele. É parte de fazer um software novo, pessoal. Essa coisa acontece em qualquer família, né? Abre o tratamento de novo, André. Sim. É que eu vi que a timeline deu um problema. Está dando esse erro. Da semana passada, no último update, está dando esse problema agora. Eles estão tentando fixar ele. Outra coisa que você vai chegar no software, pessoal, quando você trabalha com ele, você vai ver, vai notar que vai ter updates quase todo dia, quase cada 3 dias, ou uma vez por semana, porque a gente está trabalhando no aperfeiçoamento do software, tá? Então, ele vai ter updates cada certo tempo, bastante seguido, né, com muita frequência. Agora vai ver, ele vai funcionar agora certinho, André. Vai, ó, Aí quer tá. ver? Eu vou fazer a linha assim, ó. Vou instruir alguns estágios e depois ele vai instruir em outros estágios, tá? Então, vamos supor, ó, ele criou aqui a timeline de extrusão, tá? Aí eu abro aqui crio um keyframe. Se quiser colocar em qualquer ponto o outro movimento contrário, poderia. Aí você traz
traz o keyframe e depois volta para lá. Então, ó, ele instruiu, alguns estágios o dente está parado e agora ele está voltando. Então. E você pode manipular isso, encurtar, arrastar para um lado, para o outro, ó, quer trazer para perto, quer trazer para longe. Aqui é porque o movimento passou, né? Eu fiz muita extrusão daqueles limites lá. Mas eu acho que era isso que você queria saber, É Aline? isso. É isso, é porque, por exemplo, mésio distal, né? Se o mesmo dente vai para mesial e depois vai para distal, a gente tem um pouco de Teria que dificuldade separar, né? em alguns softwares, né? A buccal e lingual também, se de repente vai fazer esse movimento, né? Aham, Então, essa era a minha dúvida. Obrigada, viu? nada. É, isso aí também é legal, porque você pode, trabalhando aqui os keyframes, deixando movimentos acontecerem em outros estágios, nada a ver, assim, daquele outro movimento principal. Então, essa parte aqui de timeline, se vocês tomarem um tempinho para poder testar as coisas, vocês vão ver que é muito legal, tá? E a essência são esses keyframes aqui, ó, esses losangos branquinhos. Aqui na timeline, também vocês podem estar vendo esse vermelhinho, são as colisões. Ele fala onde que acontece colisão aqui na timeline, tá? É lógico que aqui também no setup, tá? Ele fala. Mas aqui na timeline ele também te explica onde está acontecendo, né? Eu acho que, pelo menos para começar, eu vi pessoal, eu acho que que dá para começar a mexer. Essa parte de diagnóstico é aqui em análise, está? Aqui em cima. Vocês vão ligar isso. Inácio, quer comentar alguma coisa que eu esqueci e que você fala assim, que é importante para eles saberem hoje? Tem alguma outra questão? Bom, a parte do attachment, você já explicou que tem vetores de força, acho muito importante, porque são um diferencial muito grande. Dois diferenciais importantes na Titan é aquela parte do estagiamento é única, ninguém mais tem. Eu tenho testado vários softwares. É muito singular e muito fácil de manipular quando você consegue a prática com ele. E aquela parte do attachment também, pessoal, a gente conseguiu uma coisa também única com aqueles vetores de força, acho que ninguém mais tem. Se alguém mais tiver, me deixe saber, mas acho que nos outros softwares não tem. Logo disso, pessoal, não fica com medo de testar o software, brinca com ele, vocês são expertos, a gente está ensinando como fazer alinhadores. Já essa parte de fazer alinhadores já passou muito tempo, tá? Essa parte de ensino de fazer alinhadores. A gente está dando para vocês uma ferramenta de trabalho adicional ao que vocês têm. Daí você pode comparar, pode tirar conclusões e usar o novo software, né? Ninguém está também forçando vocês a utilizarem o software. O que a gente quer é sua opinião, seu feedback. Tem uma curva de aprendizagem como tem. O André é muito inteligente, ele pegou muito rápido, ele já sabe quando você... Não, André, é verdade, cara. Não todo mundo é rápido, né? Mas é uma curva de aprendizagem, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está a seu dispor para tratar de remediar ou resolver qualquer pergunta que tiverem. Tem muita mais coisas sobre ali, mas isso vai sair quando vocês estiverem praticando e fazendo mais coisas aí. A gente é novo no mercado, a companhia tem apenas um ano e pouco mais, tá? Entrei 10 meses atrás, mas quando eu vi a primeira vez o software, o protótipo do software, fiquei, nossa, é isso que eu gosto, esse é o software que eu vou gostar realmente de fazer alguma coisa com ele, tá? Aqui está perguntando o suporte, por enquanto sou eu. Eu sou diretor clínico da região latino-americana, né, e da parte da Europa agora também. Mas a gente está empezando, a gente é uma companhia, um startup como qualquer outro que vai tentar entrar no nicho no mercado. Acho que com um software potente, robusto, bom, né? E nada, gente, eu deixo para vocês brincar. Quando você baixar o software, você vai ter um crédito de $100 para você brincar. Acho que com isso dá para fazer 2 casos tranquilamente. Mas se você quiser testar a ferramenta, estar seguro, com certeza que o que você vai fazer de certo, você pode brincar com o software à vontade, tudo de graça, não tem custo nenhum. O único custo que vai gerar o software vai ser quando você gere o CCTL, tá? E dependendo do volume, eu posso fazer uma explicação disso depois, André. Mas o importante agora é vocês conhecerem que existe a Titan, tá? Eu tive muita sorte de chegar ao André, né? Foi uma coincidência muito boa, grande, tá?
Mas ele pegou certo, ele sabe de software, e sabe de ferramentas, e sabe de documentação, sabe de instrumentação. Isso tornou-me muito mais fácil conversar ao mesmo nível de entendimento. E sei que todos vocês estão em um grande nível no Brasil. Eu fico contente com isso, porque, de certo jeito, eu pessoalmente fui que pus a semente dos alinhadores no Brasil sem querer, no ano 2001, como falei no início, né? E ver que já o pessoal está nesse level de conhecimentos com o mundo dos alinhadores, para mim é uma satisfação muito grande, porque eu tenho seguido esse mundo muito de perto faz 24 anos atrás. Tá? E eu fico contente esse nível que tem no Brasil. Nossa, é mundial, né? Todo mundo conhece que no Brasil o mundo dos alinhadores é muito forte. Então, André, que é isso? Inácio, obrigado. Eu só queria falar rapidinho, eu sei que a gente já passou, mas eu não vou estender muito, não. Aqui, ó, depois dos attachments, tem a parte de overcorrections, que são as sobrecorreções. Então, você pode colocar em quantos alinhadores serão feitas sobrecorreções. E você pode aumentar o nível, deixar passar muito por meio desse cursor, e aí determinar parâmetros de apertamento de contatos de espaços, né? Isso aí é muito legal, tá? Depois dei uma olhadinha nessa overcorrections aqui, tá bom? Como é que faz para eu parar de compartilhar minha tela? Queria ver vocês para despedir, peraí. Ah, não, não é possível. Como é que faz para mim? Tem que fechar aqui. Share screen ali embaixo, isso, André. Aonde? Share screen. Mas no meu não está aparecendo isso. Vocês estão vendo aqui minha tela do Zoom, não é? Eu tô vendo a tela do seu computador. Então, você está vendo a tela do meu computador. E para mim só está aparecendo isso aqui. Será que você não tem que aumentar a tela, André? Aumentar. Não. Peraí. Porque aí aparece stop Ah, share. apareceu. Stop. Pronto. Isso. Meu Deus. Ainda bem que eu vou. Deixa eu só colocar View Gallery. Aí, agora eu estou vendo vocês. Gente, obrigado. Vamos tentar conversar lá com a nossa comunidade. Ó, o doutor Marcos aí, poxa, que bom vê-lo. Adriano também. Nossa, quanta gente. Eu sei que a gente passou de 100 em algum momento aí, não foi? A gente passou de 100 pessoas. Foi. 124, contei. 124. Explodiu a minha conta do Zoom. Eu tive que comprar uma conta extra. E agradeço. É lógico que hoje é impossível mostrar tudo, né, Inácio? Mostrar tudo o software, até mesmo porque eu não sei tudo. Eu sou um usuário igual vocês, tá? A questão é que agora a gente tem um ponto de partida em comum, né? A gente tem um entendimento inicial e agora a gente vai explorar. E a ideia da comunidade lá no WhatsApp é justamente essa. Cada um vai explorar de uma forma e vocês vão compartilhar o que vocês estão descobrindo de legal e eu vou compartilhar o que eu estou descobrindo de legal. E a gente vai aprender juntos. A ideia é essa, tá? É uma ferramenta a mais, então eu gosto de aprender. Igual eu falei, eu já usei vários programas e o interessante é que cada um vai escolher dentro do seu fluxo o que melhor te atende, né? E o Titan tem muitas coisas legais. E vocês vão explorar, né? Fico muito feliz com a participação. Inácio, tem alguma coisa lá? Eu não vi nada do chat. Não, eu tentei responder as mensagens que tem enviado o pessoal do lado. Eu estou trabalhando nisso, né? E, pessoal, eu falo português, meu português está ficando muito... meu sotaque já foi, eu sou com muito sotaque, tenho que praticar mais com vocês. Eu fico contente de entrar na comunidade, muito obrigado, Andrés. Né? Tenho muitos amigos no Brasil, tenho muito carinho pelo Brasil, né? Morei lá tantos anos também, né? Então, eu fico aberto às possibilidades de conversar com vocês, ficar respondendo respostas. O André também já sabe muito do software, tá? Ele deu uma aula magnífica ontem, nem eu poderia ter uma aula melhor que o do André. E gente, qualquer pergunta que tiverem, fica à vontade, né? A gente tem um WhatsApp agora para esclarecer qualquer pergunta que vocês tiverem. E logo disso,
eu sei que vocês, como falei anteriormente, vocês estão trabalhando com outro software, testa, experimenta, é o único jeito de aprender direitinho a como manipular um software é testando, né? Não tem outro jeito. Eu posso falar maravilhas do software, porque você pode dizer, não, o Guerra está envolvido com a Titan, o software é bom, mas a conclusão final é você que deve tirar, não eu. Porque eu sou muito vinculado com a companhia, então eu não posso falar para você o máximo, só você que pode decidir ao final se o software é bom ou não. Né, E pessoal? muito obrigado pelo seu tempo. Acho que lá no Brasil são 11 horas da noite já, né? 10 horas, 10 horas. 10 horas da Então, noite, Inácio, pessoal. mais uma vez, obrigado pela sua participação especial aí nessa live. Obrigado a todos os amigos que assistiram. Puxa, isso aqui nem era uma aula, é só uma simples demonstração de algumas coisas. E tem muita coisa que ainda não consegui explorar, mas entendam como um ponto de partida, tá? É um pontapé inicial. E aí, daqui para frente é com vocês, é com a gente tirando dúvida. E vamos lá. Quem sabe no futuro a gente faça um caso juntos, né? E eu aprendi isso com meu amigo Antônio, tá? Que fez tantos casos compartilhando seu conhecimento, né, no Artform. E quem sabe um dia a gente pode fazer algo semelhante, fazer um caso ao vivo, né? Todo mundo aprende, é muito bom. A ideia é essa. É bom. É bom. Fantástico, É bom André, mesmo. como sempre, fantástico, viu? Parabéns aí, parabéns. Parabéns, André. Forte abraço. Parabéns. Prazer, Inácio, prazer. Boa Prazer é noite, meu, Abraço. doutor. pessoal. Prazer é meu. Muitíssimo obrigado. A gente vai conversando lá na comunidade, tá bom? Obrigado muito. E aí a gravação vai estar lá, com certeza. Vou disponibilizar e vocês podem assistir de novo. Tá? Inácio, obrigado. Um abraço a todos aí, doutor Forte Marcos. abraço, boa noite aí, gente. Com Deus aí. Boa noite, pessoal. Pessoal, se alguém de vocês vai para desculpa, se alguém de vocês vai para a Americana de Ortodontia e eu, a gente vai ter um booth lá na parte de tecnologia, tá? Então, se alguém for para lá me visitar, eu vou estar lá. Vai estar no Perfeito. EIO aí, ó. Quem for no EIO, né? Vai ser nosso primeiro EIO. Primeiro EIO que a gente tem que ver o que fala a comunidade lá, né? Mas já a gente está vendo as possibilidades e falando com o pessoal ao redor do mundo. Tem que trazer o André. Trazer o André para o congresso também. Manda a caravana, doutor Marcos. Aí a gente vai. Vamos sim, 1 hora dá certo, tá? Gente, obrigado. Forte Boa abraço. noite, a gente se encontra. Forte abraço. Abraço, boa noite, doutora.